A internet, as redes sociais e vem o seu reverso. A grande questão é você dizer ao seu celular, ao seu tablet ou ao seu aplicativo quem é que manda. É usá-lo e não ser usado. O principal defeito, todos o seguem, todos o admiram, Amaury, mas você sabe igualmente que muitos o odeiam como muitos me odeiam. Exatamente porque você é exposto ao público. Ser exposto ao público é virar para-raio. E para-raio de toda espécie de sentimento. Então, eu não dei certo, eu não consegui, o Amaury deu certo, tem sucesso, tem mídia. O Amaury deve ser terrível, deve ser porque ele encarna aquilo que eu não consegui. O que eu aprendi, em primeiro lugar, é que sim, há muitas coisas boas e positivas, há muitas coisas que eu gosto, há muitas experiências notáveis, mas é impossível fazer sucesso sem haters, sem odiadores profissionais, sejam eles fakes, que são muito frequentes, né, fakes na minha página, pessoas pagas e instruídas para atacar, ou sejam eles apenas pessoas que, como um senhor, que eu acho extraordinário, me escreve toda semana. Leio suas 2 crônicas do Estadão, li seu último livro, vi seu vídeo, acompanho seu canal, vi todas as suas palestras e odeio tudo que você diz. Esse talvez seja o mais difícil. Como eu respondo às pessoas, eu não gosto de coentro, então eu tomo uma medida prática, eu não como coentro. Ponto. Eu não entendo por que as pessoas, não gostando de algo, ficam tão presentes nisso. Bom, do ponto de vista teórico, psicanalítico, a gente pode pensar de 2 formas. A primeira é que as pessoas estão muito narcisistas, muito focadas na vaidade, muito focadas no orgulho, e por isso elas falam tanto de si. Mas eu posso também pensar de outra forma. Elas estão tão enfraquecidas no seu narciso que elas precisam que os outros digam, Amaury, se a vida delas é válida. Então eu coloco que eu estive em Miami, eu coloco a foto em Miami para que as pessoas me digam que Miami é muito legal, que gostariam de estar lá. E essa mistura de inveja e admiração, a inveja e a admiração de vetor trocado, ela acaba provocando a validade da minha vida. É como se eu colocasse nesse mundo líquido a necessidade do reforço externo. Agora, quando eu digo que é excessivo, eu estou mostrando que você e eu pertencemos a outra geração. Ou seja, estou estabelecendo que o normal é a exposição que nós tínhamos, ou seja, era normal procurar Ibrahim Suede há 30 anos, e não é normal hoje, por exemplo, você postar a todo instante. O normal é dado por cada geração. O normal da minha geração, Baby Boomer, o normal da geração X, Y ou Z, é totalmente diferente do nosso. Toda tecnologia contém seu reverso, né? Todo avanço contém o seu oposto. Então, começando com um dado que os jovens nem vão imaginar, que para achar um endereço em São Paulo, quando eu cheguei a essa cidade há 30 anos, eu tinha que pegar um guia de mapas da cidade. Eu tinha que procurar a página e dizia lá no meio, continua na página 248, isso dirigindo. Então, ter um aplicativo que me leva à porta do lugar, independente de onde seja, ter um aplicativo é maravilhoso. Organizar um jantar entre amigos, você que está me ouvindo e pertence à geração Y, Alpha, portanto, você não imagina o que era, por exemplo, você ter que ligar 10 vezes para cada pessoa. Decidimos ir no lugar X, aí outro diz, não posso ir lá, então liga tudo de novo. O que é um grupo de um aplicativo que você possa conversar com as pessoas? Tudo é muito bom. Nós não viveríamos mais sem esses recursos. Mas naturalmente eu invento o automóvel, com isso eu ganho mobilidade, invento o atropelamento, a poluição e assim por diante. Eu invento a internet, as redes sociais e vem o seu reverso. A grande questão, que está muito de acordo com o que Bauman falava sobre tornar-se sujeito de algo, é você dizer ao seu celular, ao seu tablet ou ao seu aplicativo quem é que manda. É usá-lo e não ser usado. O principal defeito é que eu deixo de ser sujeito e acho que, por exemplo, se eu não registrar, eu não terei vivido, ou que a fama é uma moeda tão importante que eu vou acabar pensando que ela é a causa da existência. A fama, essa deusa alada do mundo clássico, a fama é algo que reforça o ato do mérito. Então, Alexandre o Grande conquistou todo o Império Persa, Alexandre é famoso. O que existe hoje é que a fama dispensa o mérito. A fama existe independente da ação. Ela não é mais a deusa que consagra a memória do sucesso. Ela é o objetivo em si. Para dar um exemplo importante e ao mesmo tempo cômico,
Estou em um avião, como deve acontecer com você, muita gente vem tirar foto. A mulher do meu lado pede, posso tirar foto com o senhor? Eu disse, claro. A senhora gosta da minha obra? Eu disse, não sei quem o senhor é, mas todo mundo está tirando foto. Ou seja, não importa o que eu sou ou o que eu fiz, mas se os outros do avião estão dizendo que eu sou importante, ela acha que tem que fazer um registro, porque é uma tentativa de se aproximar da luz. As luzes, se elas existem, elas são boas, mas eu devo lembrar, se eu for, como diz Machado de Assis, um vagalume, o sol tem sua própria luz, a lua tem sua própria luz e as estrelas têm sua própria luz, né? Para não virar aquilo que é muito comum hoje, a mariposa que fica se batendo na luz, se queima e não consegue se afastar dela. Isso é o mais comum no mundo de hoje. De alguma forma, a propaganda, essa palavra da Contra-Reforma Católica, quando a Igreja cria um Instituto de Propaganda Fide, ou seja, para propagação da fé, nesse caso, a propaganda é anterior. O que a internet fez foi a capilarização ou atomização do sentimento da propaganda. Por quê? É fundamental, se eu for procurar um emprego, que eu faça propaganda de mim, que eu fale das minhas virtudes. E minhas redes sociais serão vistas pelo candidato a empregador. E se eu colocar lá discursos de ódio ou uma vida opaca, ele pode perder o interesse em me contratar. Por que eu vou contratar um chefe da sua equipe se ele coloca discursos de ódio, se ele é depressivo? Todos temos que ser felizes. O que hoje é particularmente terrível é a propaganda da felicidade, porque ela tem que ser permanente. Então você posta a foto da sua família linda, das suas férias perfeitas, das suas refeições extraordinárias e esquece que você tem o dia a dia no quilo, que seu filho quase te levou ao homicídio ontem e que seu casamento tem altos e baixos. Então eu vou acreditando que o sentido da vida é a propaganda permanente da felicidade e esqueço que a moldura trágica, que a dor é o que dá sentido à felicidade. Ter perdido meus dois pais, minha mãe no ano passado, meu pai em 2010, fez com que hoje eu valorizasse muito mais as pessoas que estão próximas a mim. A dor, a perda e o luto me tornaram uma pessoa melhor. Ter coisas que eu não tinha antes, já ter usado carro muito ruim que parava a cada esquina, ou ter tido um carro a álcool na década de 80 que no inverno não ligava, faz com que eu, ao ligar meu carro hoje, ele ligar imediatamente, eu tenho uma alegria que um jovem que nunca teve um carrinho a álcool no início da tecnologia, nunca vai ter. Eu tenho felicidades dadas pela perda. Ter usado muito na minha vida de estudante, morando em repúblicas, pequenos chuveirinhos que caíam água como um estalactite de uma caverna, gota a gota gelada, faz com que meu chuveiro atual me encha de uma alegria que antes eu não tinha. Então... Mas a felicidade, a felicidade a gente só alcança se for comparativa com situações de adversidade? Bom, em primeiro lugar, para saber que eu sou feliz, é o mesmo argumento para saber se eu sou alto, inteligente, forte ou magro. Eu preciso comparar com alguém. Se eu tivesse nascido em uma ilha, a palavra, e não encontrasse outro ser humano, a palavra alto ou inteligente não ocorreria no meu vocabulário. Eu preciso me comparar. Ao me comparar, eu vou estabelecendo o seguinte: eu não tive felicidade, agora eu tenho. A felicidade completa é aquela que vem logo após uma infelicidade. Todo casal sabe que um encontro erótico mais intenso é após uma briga intensa. Ou seja, o ato de reatar é o ato de você refazer com mais intensidade, como o osso calcificado, que é mais forte do que antes de ser quebrado, como o sistema imunológico aumenta a cada gripe. Em primeiro lugar, a felicidade é comparação. Segundo, é uma percepção de um momento. Ela nunca foi e nunca será um ato permanente. Paixão é tesão? Paixão é uma infecção passageira, curável automaticamente pelo tempo. É uma doença que o tempo contém seu próprio antibiótico. Paixão é uma perversão do amor, porque ela, na verdade, faz com que você veja seu entusiasmo, seu hormônio e a sua cegueira como dirigido ao outro. Amor pressupõe anos de relação. Um ditado ídis diz pelo menos 2 sacos grandes de sal compartilhados, ou seja, uma pitada por dia. Eu acrescentaria uma longa viagem e um período de 1 semana com a família dela ou com a família dele. Se sobreviver a isso, existe a chance dessa paixão começar a dar o primeiro passo para intimidade, confiança cotidiano, e quando cai o véu da paixão, você passa a ver a outra pessoa. Apaixonado você não vê.
Você simplesmente é seduzido pelo seu jogo de testosterona ou de progesterona, e isso é um defeito. Buscar paixão é ser viciado em um opiáceo, é ser viciado em um produto. Ou seja, buscar paixão é algo que não deveria ser feito. Eu devo entender que a paixão é boa se for o preâmbulo de uma relação adulta chamada amor. Os americanos chamam de pet love, aquele amor de filhote. Muita gente tem pet love aos 70 anos de idade, aos 50, mas é aquele amor de filhote. Confundir isso com amor é realmente confundir a coisa mais importante do mundo, que é o conhecimento, inclusive dos defeitos da pessoa. Você não pode considerar a religião como uma coisa em si. É provável que algumas das criações mais notáveis da humanidade, pegando apenas o Ocidente, que é mais fácil para que eu entenda, como as universidades nascidas no seio da Igreja Católica, como as obras de arte, o gótico, o românico, a arquitetura, todas essas questões têm relação com religião. É provável que muitas pessoas tenham tornado o mundo melhor, tenham se tornado melhores, mais caridosas, mais atentas a órfãos, mais atentas a pobres em função da religião. E como tudo é um signo aberto, também em nome da religião se mata cruzadas, também em nome de religião se encobre pedofilia, também em nome de religião se destrói, se faz uma guerra como a Guerra dos 30 Anos, 1618-48, ou se considera que o outro é inimigo, surge o fundamentalista islâmico, como já sempre existiu o fundamentalista em todas as religiões. Então, religião é um signo aberto, ela não é algo em si, ela serve para o bem e para o mal. Quando eu penso em tudo que existe no mundo, pode servir para o que eu chamo de bem e o que mal. O fundamental da religião é que ela ajudou a estabelecer o que é o bem e o que é o mal. Então, elas eram históricas, ou seja, o Concílio de Trento fala muito mais no demônio do que em Deus. A minha geração, como a sua, ouviu muito mais falar do inferno do que paraíso. Vou lhe dar um exemplo concreto. Você quer agradar a Deus, você busca dar a Deus algo que você suponha que Ele lhe goste. Então você faz uma promessa: se eu conseguir tal coisa, eu vou então parar de comer, eu vou andar de joelhos, eu vou fazer um sacrifício. Ou seja, seu Deus gosta da dor, seu Deus gosta do sacrifício e gosta da limitação. Por que você não promete a Deus, se conseguir alguma coisa, você vai abrir um champanhe até Tanger em Paris, olhando uma paisagem bonita? Ora, se você é pai e o seu filho faz uma promessa: pai, se você se curar, eu vou arrebentar meus joelhos em uma escada, você diz: não faça isso, meu filho. Porque a definição de Deus, segundo São João, é Deus é amor, Deus caritas est. A ideia de Deus terrível, um Deus julgador, o Deus do capítulo 25 de Mateus, do fim do mundo, essa é uma ideia histórica. Agora vem o contrário. Hoje Deus está adaptado a mim. Hoje Deus é customizado. Deus gosta de tudo que eu gosto. Então, se eu erro, não, mas Deus me entende, Deus me perdoa. De um Deus julgador, de um Deus juiz, de um Deus do fim do mundo, aquele Deus do juízo final de Michelangelo na Capela Sistina, surge o Deus totalmente autoajuda, o Deus que me apoia em tudo que eu falo, que faz tudo aquilo que eu gosto, está sempre do meu lado. Então, nós passamos de um oposto ao outro. Nos dois casos, são deuses históricos, ou seja, eu estou dialogando muito mais com o meu narciso, com o meu superego, do que com qualquer entidade. Eu nasci em uma família em que minha mãe, apesar de origem luterana, converteu-se ao catolicismo. Meu pai era católico total, de missa diária até o fim da vida. Meu pai era absolutamente católico, estudioso do catolicismo como advogado, e eu vivi nesse meio, fiz colégio religioso de freiras franciscanas, o São José. Depois fui fazer faculdade jesuítica, fui jesuíta, fiz noviciado na Companhia de Jesus. Logo, eu vivi uma realidade inteiramente religiosa. Com o passar dos anos, muitas coisas foram acontecendo e lentamente fui perdendo sentido naquela expressão religiosa. Tratei isso em um livro com o padre Fábio de Mello. Eu fui perdendo o sentido do sagrado, da dimensão mística, e fui silenciando nesse campo. Não é uma decepção. A ponto de se transformar em ateu? Ateu. Não é uma propaganda, ninguém deve ser ateu, como ninguém deve ser religioso, cada um tem que achar seu próprio caminho. Catequese é sempre chata, catequese é sempre insuportável. Então, se você achou o seu caminho de Deus, vá fundo. Muita gente é muito feliz com a religião. Agora, no meu caso específico, isso só vale para mim. Perdeu sentido, comecei a não ter mais a sensação de que havia alguém me escutando,
comecei a ter um pensamento que foi excluindo a hipótese do sagrado, e a minha vida hoje ocorre sem isso. É para sempre? Eu sou suficientemente experiente para saber que nada é para sempre. Pode ser que daqui a 5 anos ou 10 eu possa estar diferente. Eu já brinquei com as pessoas que quando eu estiver em crise financeira, eu vou escrever um livro sobre a volta à religião para vender bastante. O livro já tem até título, De Volta ao Pai. Então, eu não acredito na existência de uma alma imortal, de um paraíso, de uma vida após a morte. E alguém me diz, mas morreu, acabou? Eu disse, felizmente, não? Já pensou a continuidade, a volta? Já pensou voltar nas teorias reencarnatórias, como o kardecismo? Ter que estudar binômio de Newton de novo? Né? Eu já passei por isso. Ou então, como eu já brinquei, as coisas são boas porque elas são únicas. Quer dizer, a beleza dessa orquídea atrás de nós é que ela é natural, ela vai morrer. E por isso que ela é bonita. Se ela fosse artificial, ela não seria tão bonita. A eternidade é insuportável. Então a beleza de tudo é que elas passam. Por isso que os vampiros são melancólicos. Eles não morrem. Seus amigos se foram, eles vivem na noite, mas eles não morrem nunca. A beleza da rosa, natural, é que ela tem um prazo, e fim desse prazo, ela morre. Nada melhor, nada mais positivo que ter levado uma vida digna, justa, produtiva, cheia de amores, e ao final, apagar essa vela que se consumiu iluminando aos outros. Acho isso maravilhoso. A morte é uma bênção ao final. Ou aquelas pessoas que brincam inventando frases na hora da morte, de um padre que é a cabeceira de Voltaire, quando Voltaire está morrendo, diz, renuncia ao demônio. E Voltaire, agnóstico, teria dito, não é hora para fazer inimigos. Então pode ser que tudo isso mude. Nesse momento, eu só não tenho medo nenhum da morte, mas tenho muitos medos, mas da morte particularmente não. Passei por situações ali, próximas à morte, no sentido de acidentes, passei por situações inquietas. A morte não me assusta. O que me assusta, por exemplo, é a dependência física no final. Não me assusta perder o movimento das pernas, porque isso me faria um leitor melhor. Me assusta perder a visão. Esse é um pavor que eu tenho. Me assusta não poder ler. Isso é um pavor que eu tenho. Me assusta, por exemplo, ser dependente. Minha mãe dizia ser velado em vida. Ou seja, estar numa cama, incapacitado, já tendo morrido parte do corpo e o espírito estando ainda intacto na consciência, ou o contrário, você estar com o corpo saudável, mas não ter mais consciência das coisas. Eu acho terrível isso. Mas não posso fazer nada sobre isso. Não? A morte é inevitável, é uma condição de todo objeto orgânico, como eu sou. Um dia terei passado, como meu bisavô passou, e deveria ser uma pessoa muito importante pela biografia que eu estudei dele, porém, se ele voltasse hoje, atrapalharia muito. Não teria nem onde morar, não teria renda, não estaria desadaptado. É muito bom cumprir o ciclo. Né? Agora, tenho medo de doenças, tenho medo da violência e, acima de tudo, tenho medo de que as pessoas que eu amo sofram violência, ou seja, a preocupação pelo amor ao redor. O resto, morrer, como aconteceu no Senegal, onde o avião pousou de emergência há mais de 25 anos, no Senegal de emergência, com a turbina pegando fogo, eu só fechei os olhos e pensei, agora vamos ver que está certo. O que eu posso fazer? Uma mulher do meu lado gritava, eu expliquei a ela em inglês, senhora, o avião não é movido por energia sonora, quer dizer, o seu grito não vai fazê-lo. Vai arremeter o avião, né? Ou seja, não adianta, não? Eu sei que as pessoas se assustam e esse susto é diante do desconhecido, ou talvez seja um susto narcísico. Aí eu vou dizer uma coisa que deve ser simpática. Não se preocupe com a morte, você e eu não fazemos falta alguma no mundo. Então, quando passarmos, isso não tem nada. Acho que nós temos uma sedução pela violência, pela morte, por vários motivos. Em primeiro lugar, eu posso tomar Schopenhauer, que num texto diz o seguinte, qual é a alegria da ovelha? A única alegria da ovelha é quando o lobo pega do lado, diz ele no Parerga e Paralipomena. Ou seja, quando não sou eu a vítima, quando você me conta sobre de fulano, tem câncer, eu tenho a tristeza por fulano, mas a alegria que não foi comigo. Também tem um processo catártico, ou seja, o processo de trazer para fora coisas muito profundas. O cérebro humano tem uma base muito antiga, chamada cérebro reptiliano, que é a base mais primitiva, e essa responde a coisas como sexo e violência. E não a abstração, aquela ruptura cognitiva, a revolução cognitiva que Yuval Harari fala, ocorrida há 70 mil anos.
Então, a sedução da violência é muito grande, por vários motivos. E ela também traz à tona o melhor e o pior das pessoas. Talvez seja a sedução das pessoas que param na estrada para ver um acidente. Talvez seja aquilo que Baudelaire, nas famosas Flores do Mal, tem um poema chamado Une Charogne, no qual ele fala de uma carniça, em que uma mulher fica horrorizada com um animal morto na estrada, cozido pelo sol, apodrecido e com vermes, e o seu companheiro diz uma coisa muito poética: por que você está horrorizado se você vai ser igual? Uma coisa muito poética. Por isso que o livro se chama As Flores do Mal, né? Um livro de 1857. E essa ideia é uma ideia da sedução. Freud falou em pulsão de morte. Aquilo que faz com que exista grande prazer às pessoas na praia destruírem um castelo de areia feito por outra pessoa. Aquilo que leva à morte. Agora, ao contrário do que possa parecer, voltando ao que é fundamental, nós não somos mais violentos hoje do que éramos há 70 anos. Por mais que a gente se esforce, a Segunda Guerra Mundial matou mais. Por mais que o trânsito brasileiro tenha o nível de um genocídio, um único dia em Stalingrado ou em Auschwitz matou mais gente do que nas ruas do Brasil. Então, a violência já foi maior. O que acontece com ela hoje? Ela está institucionalizada através da difusão, ou seja, nós temos mais contato com a violência. Uma vez debatendo com um senhor religioso, que dizia que entre os sinais do fim do mundo, como ele bem lembrou, está na Bíblia, estará o aumento do número de terremotos, ele me trouxe um dado que eu não sei de onde saiu. Este ano, professor, tivemos 1.500 terremotos, enquanto que no século XIV havia 100 terremotos por ano. Não sei de onde saiu o dado, mas ele me perguntou: ao que o senhor atribui esse aumento do número de terremotos? Eu disse: a invenção do sismógrafo. Obviamente, a partir do momento que eu passo a registrar os terremotos, e no século XIV um terremoto na Patagônia ou na Mongólia não seria conhecido na Itália. Hoje, imediatamente, eu sei de uma coisa. Resultado, a difusão faz crer em uma realidade que, só para dar o exemplo concreto do que você tocou, que é fundamental, as mulheres sempre sofreram violência. Isso é histórico, isso é documentado. A Lei Maria da Penha trouxe à tona. A Delegacia da Mulher trouxe à tona os dados desse feminicídio constante, dessa violência permanente contra mulheres. Sempre houve violência contra as mulheres, só que agora nós criamos a consciência, enfim, de que isso é errado. E com consciência estamos indo atrás dos agressores, que são, na maior parte das vezes, os companheiros dessas mulheres. Não é a violência da rua que existe, mas é em casa, da mulher apanhando do marido, a mulher apanhando do companheiro. E isso é terrível. Agora, aumentou? Não. A Lei Maria da Penha, que veio tão boa hora, as delegacias da mulher e a sensibilidade contra a violência sobre o feminino, na luta contra a misoginia, trouxe à tona tantas coisas. Trouxe à tona, exatamente. Escreve essa história são homens. A Bíblia, a Ilíada, a Odisseia. Quem descreve Helena de Troia ou Eva são homens, né? Ou é Homero, ou é Moisés. Então, você imaginar que a violência esteja em Cleópatra, uma rainha helenística do Egito, uma rainha da dinastia dos Ptolomeus, e não na violência de Júlio César, que durante 10 anos ensanguentou a Gália, ou que invadiu regiões com uma violência extrema, ou de Marco Antônio, que matou e traiu companheiros e tentou matar e trair gente próxima, inclusive a família de Júlio César, e centralizar em Cleópatra, porque quem fez o filme com Elizabeth Taylor era homem. Quem escreveu o roteiro era homem. Elizabeth Taylor, com seu talento extraordinário, com seus olhos marcantes, com sua beleza extraordinária, entra em um roteiro em que Eva é sempre a culpada. É Pandora, é Eva, é Cleópatra VII, a rainha dos Ptolomeus que passou para a história, e eu acho isso realmente uma construção do masculino, que transforma tudo que é do feminino em fragilidade. E se os homens invertessem isso, as feministas dizem e têm razão, se os homens, por exemplo, menstruassem, eles disputariam como sinal de masculinidade isso. Eu menstruo meio litro, eu 1,5 litro, eu já menstruei 2 litros sem tirar de dentro. Isso é uma característica do masculino, né? Ou seja, de usar tudo como uma questão. É muito importante ter essa percepção. Há pouco uma diretora francesa fez um filme disponível na televisão, se chama Eu Não Sou um Homem Fácil, e é sobre um mundo invertido. Um mundo no qual os homens criam os filhos, os homens usam roupas eróticas, as mulheres são mais secas, mais duras, trocam pneu e assim por diante, e são mais, entre aspas, racionais. Essa inversão
essa distopia, ela é boa para eu pensar como o mundo é dirigido, pensado e referido. Por isso, um pequeno detalhe que às vezes as pessoas não se dão conta. Quando a gramática manda enumerar pelo masculino toda a dominância gramatical de gênero, ou seja, eu digo que Fernanda, Antônia, Ana, Carolina e Pedro todos estiveram presentes, é porque ela tem uma característica. Deus é concebido como homem, apesar de qualquer teólogo dizer que ele não tem gênero. A gramática é totalmente normativa pelo masculino e nós erigimos símbolos fálicos como obeliscos, nunca símbolos femininos. Eu acho que existe o poder de sedução da mulher, existe o poder de sedução do homem. Pegando um caso muito comum, estava com um grupo de alunas no Egito, e o nosso guia, um simpático senhor islâmico de meia idade, explicou a elas por que cobrir a cabeça. E disse a elas, com muita delicadeza, em um inglês relativamente bom, que o cabelo delas era muito sedutor, que elas iam perturbar as pessoas na mesquita, porque o cabelo era perturbado. E elogiando, as senhoras têm que saber que seu cabelo é muito bonito. E uma delas lembrou que o nosso guia desabotoava a camisa até o umbigo, aquele estilo... E ela disse, o senhor não acha que seu peito possa seduzir alguém? Claro, era uma figura de metáfora, o peito dele não podia seduzir ninguém, era uma figura de linguagem. Mas ele nunca tinha percebido que ele, homem, podia ser objeto de sedução. Então, qual é o problema de sim, mulheres podem ser sedutoras, homens podem ser sedutores? Obviamente, o problema é que o discurso masculino construiu a culpa do feminino na sedução. Ela foi assediada, mas também com essa saia. A culpa é dela. Bem, mini saia nunca estuprou uma mulher. Biquíni nunca estuprou uma mulher. Quem estupra são homens. E que precisam diminuir sua culpa e sua cafagestagem através da incitação do outro. Primeira fala de Adão na Bíblia. Você comeu a fruta? Não, foi a mulher que me deu. Estava inventado o gênero masculino na história, não? Eu acho que hoje existe uma demanda muito grande, muito saudável, muito boa por temas envolvendo ética. Ética é um tema muito demandado. Existe uma demanda sobre temas como estratégia, temas como planejamento de tempo, temas como analisar a zona de conforto. Existem muitas demandas nos quais as empresas, os sindicatos, os clubes querem passar uma mensagem que eu acho interessante. Trazer a reflexão sociológica, histórica e filosófica. A primeira consciência é que tempo é o único valor, tempo é uma grandeza física, ele não depende de consciência, ele vai passar para os minerais, ele vai passar para os animais, para os vegetais e para os humanos. Ou seja, o tempo é um imperativo absoluto da existência. Eu posso repor dinheiro, eu posso repor até hormônios hoje em dia, eu só não posso repor tempo. O tempo que você perdeu está perdido. Então ele tem que ser empregado. Se o tempo é o senhor da razão, se o tempo é absoluto sobre tudo, o tempo perdido é absolutamente perdido. Então eu tenho que começar a pensar que não significa essa reflexão que eu deva ser um workaholic, que eu deva ser alguém viciado em trabalho e acordar produtivo. Isso, pelo contrário, pessoas que trabalham sem cessar não têm tempo para pensamentos estratégicos e pensamentos mais inteligentes, porque se tornaram tarefeiros, se tornaram pessoas absolutamente envolvidas numa sucessão de tarefas, uma espécie de almoxarifados profissionais que ficam repondo latas e assim por diante. Se eu quiser, eu posso passar o dia inteiro consumindo meu tempo na reposição de pequenas tarefas. A lâmpada que queima, o problema que surge, a falta de alguém. Agora, quando eu digo aproveitar o tempo, é o sentido original do Carpe Diem de Horácio, que não é viver em festas ou trabalhar incessantemente. Mas quando Horácio usa o seu Carpe Diem, ele quer dizer, quando você estiver cansado, durma. Quando estiver lendo, leia. Quando estiver namorando, namore. Foque. Aproveite o tempo para a experiência se tornar intensa. Quando for ler um texto, não atenda celular, não fique escutando música, não ligue a televisão junto, não fique comendo batatinha frita. Vá para o texto. Entre no texto, faça dessa experiência uma experiência única de diluição do seu eu na experiência. Então ela vai se tornar muito interessante, muito mais interessante que fotografar e viver, muito mais interessante que postar é ter a experiência que originou a postagem.
Então, ao invés de chegar em uma praia e olhar a beleza do horizonte do mar, uma das experiências que a gente tem de infinito, é muito melhor você se diluir naquela paisagem do que colocar "estou no litoral, kkkk". Ou seja, é absolutamente babaca você imaginar que o tempo será consumido comunicando aos outros o que você faz. Então, aproveitar o tempo, carpe diem, exatamente, e seize the day, é uma ideia importante para eu viver, porque ao final eu não terei mais tempo. Isso vale também para uma reflexão que Bauman gosta. Toda compra que eu faço, desde as coisas indispensáveis como comida, até as coisas relativas ao que é acessório, eu vou lembrar que todo o dinheiro que eu entrego é tempo que eu usei para produzir aquele dinheiro. Ou seja, eu estou entregando tempo de vida para aquele produto. Então, vale a pena? Quanto tempo eu tenho que trabalhar por aquele carro? Quanto tempo eu tenho que trabalhar para outras questões? Eu é que vou decidir isso. Mas lembrando, eu estou dando vida em troca de um produto. São horas de trabalho em troca de um relógio. Vale a pena? Você vai descobrir que mesmo tendo relógios caríssimos, o tempo continua passando, igual para quem não tem relógio. E o tempo final vai, como estou com o meu relógio, que era da minha avó, toda badalada nos fere, a última nos mata. Então é preciso pensar no tempo. Ouçam muito, reflitam e hajam. Ouvir mais do que falar. Refletir antes de agir. O silêncio é fundamental.